Isla, Olá, querida, você está me vendo? eu tô. Você tá me vendo e me ouvindo? Tá tudo preto. Ativa a tua câmera aí. Uai, é que eu tô aparecendo. Tá me vendo já? Não, aqui tá tudo preto. É alguma coisa aí na tua câmera. Clica nela para É. ver se tu aparece. Ó, desativei e ativei de novo. Deixa eu ver um negócio aqui. Gente, o Instagram, ele tá com sérios problemas com perfis de influenciadores. Então, eu não consigo saber se a gente, peraí, só um minuto, Isla, deixa eu dar uma olhada aqui, porque se nós duas estivermos aparecendo, ok, nós duas estamos aparecendo, maravilha, querida, muito obrigada por você abrir a live no teu Instagram. Então eu já dou aí as boas-vindas para quem não me conhece, porque eu estou invadindo a sua área. Gente, lá no meu Instagram tá inviável, porque o Instagram tá com bug em perfis de influenciadores. Então não é comum isso. Espero que eles estejam atualizando. Mas muitíssimo obrigada por me receber no seu espaço, tá? Imagina, o prazer é meu. Eu agradeço muito aí pelo contato que a gente teve, né? Pela oportunidade de estar tendo esse espaço aí no seu projeto, né? Que eu pude conhecer ali no Spotify, no seu Instagram também. E te parabenizar mesmo por disponibilizar essa troca, né? Feita aí relacionada à saúde mental com outros profissionais a partir do seu livro, viu? Muitíssimo obrigada, querida. Para quem ainda não conhece o pessoal aí da nossa psicóloga, né? Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve. Ou no Instagram, MoniqueMM18. Oi, Isla, você é de onde do Brasil? Eu sou de BH, de Minas, conhece? Terra boa, né, gente? Povo bom, terra boa. Sou doida para ir embora para Minas. Você conhece o Rio? Ah, eu não só conheço como eu amo, né? E fico também aqui muito me sentindo ao ouvir meu nome aí sendo pronunciado nesse sotaque. Vou te falar que antes, olha para você ter uma ideia, quando eu era mais nova, nem do meu nome eu gostava, e agora eu ouço ele assim, né, num sotaque carioca, e eu falo, uau. É porque aqui a gente coloca logo o X, né? Oi, Isla. Exatamente. Eu adoro, Monique, eu adoro. Mas a pronúncia é essa mesmo? Isla? Sim, é essa mesmo, né? Assim, pra gente que tem nome difícil, a gente já ouviu o nosso nome sendo pronunciado de todas as formas, né? Mas eu gosto também, né, dessa autenticidade aí que os sotaques que existem no Brasil nos permitem, né? É uma coisa muito maravilhosa. Qual é a origem de Isla? Então, é uma história, assim, né, meio, por assim dizer, diferente, porque eu ia me chamar Pietra, né, porque eu tinha um irmão mais velho, ele se chama Felipe, aquele nome ali da marca Philips, né, e aí o meu pai, ele quis, então, assim, participar desse momento de escolher o nome da primeira filha mulher, né, só que na época ele tinha visto um jogador da Argentina que se chamava Islas. E o nome era bem diferente aí da escrita do meu. Só que ele achou a ideia sensacional, negociou com a minha mãe, e aí ele colocou um Y ali, dois L's, e ficou isso mesmo, né? Muito Pois bom é. isso, Mas as pessoas gente. sempre me perguntam se os meus pais são fãs da Madonna, né? Pela música. Muito bom. Todo nome tem uma história, né, Sim, gente? eu Isso é muito amo. legal. Eu amo também. Agora, para a gente começar aí o nosso bate-papo sobre questões de saúde mental, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, especialização,
atendimento, enfim, para que as pessoas também possam te conhecer um pouquinho mais. Claro, claro. Vamos lá. Bom, eu sou a Isla, hoje eu sou formada em psicologia, me formei ali durante o final da pandemia, né? Então eu tive aí a oportunidade de começar a formação presencial e finalizá-la no remoto, né? Com tudo ali que nós vivenciamos. Apresentei meu TCC também de uma forma diferente e tenho vivenciado até aqui também experiências aí cada vez mais novas. Eu atuo na abordagem humanista da psicologia. É uma vertente mais recente. Hoje, inclusive, fazem aí 83 anos da criação da abordagem centrada na pessoa. Então, para você ver a importância desse encontro que a gente está tendo hoje, né? Porque a minha ideia é poder compartilhar mais da minha visão como psicóloga dentro da humanista relacionada à autoestima e saúde mental. E é uma abordagem que ela é considerada uma terceira força da psicologia. Então, ela surge saindo um pouco da ideia ali da psicanálise, né, que é aquela coisa mais escondidinha, né, da nossa mente, e da comportamental, que tem tudo a ver com aquela questão de moldar o comportamento, e a humanista ela vem dizendo que, opa, pera lá, os seres humanos são seres completos, complexos, e é importante que a gente trate cada pessoa como uma história e uma experiência diferente, né? Então, eu tive a oportunidade, Monique, durante 5 anos de atuar aí com a área organizacional e RH. E nos últimos anos, aí, nos últimos meses, eu venho focando aí no digital, né? Me desbravando a empreender, voltando o meu trabalho realmente a trabalhar aí a autoestima, a autonomia e a autoconfiança das pessoas dentro aí do setting terapêutico, que ele é online e também tem o presencial. Né, eu disponibilizo hoje na minha agenda horários ali em que eu me permito atender essas pessoas, acolher no presencial, ter um contato, né, diferente aí com essas pessoas, mas ali poder estar então ampliando um espaço, uma troca de pertencimento e de valorização, tá? Então, esse é um pouquinho da minha história. Qual é a faixa etária do seu atendimento hoje? Hoje, Monique, eu atendo no presencial de 12 a 17 anos, tá? É um espaço, é uma liberdade ali que é oferecida para quem não tem tanto conforto em casa e principalmente para essa faixa etária, que são os adolescentes, também terem um espaço ali seguro, né, que eles possam se permitir falar, serem acolhidos. E tenho também aí o online, que já é, então, mais conhecido aí pela faixa etária, né, de 19 até 35, 37 anos também, que é o público que eu estou também acompanhando hoje. Ah, interessante. Você hoje, na verdade, escolheu uma... Hoje não, né? Você escolheu para a nossa entrevista de hoje um tema que abrange a autoestima, a autoconfiança e o bem-estar. São 3 coisas que a gente precisa estar trabalhando quase que diariamente. Ô Isla, como é que esses 3 mecanismos, a autoestima, a autoconfiança e o bem-estar, se interligam, se conectam? Legal. Bom, falar da autoestima relacionada à nossa saúde mental, Monique, é falar sobre um lugar de inadequação. Quando a gente percebe que a nossa autoestima ela não está bem, ela não está saudável, é quando a gente se percebe tentando encaixar-se nos cenários, situações e ambientes em que a gente vivencia. E aí a gente vai ter muitos convites, né? Para a gente poder ser várias formas diferentes, ser outras versões de quem podemos ser. E muitas vezes o que acontece é um desconectar-se de quem se é, né? Então, essa ideia da autoestima relacionada à autoconfiança e ao bem-estar é conseguir encontrar esse lugar de segurança em quem se é e, a partir dali, se permitir mostrar às pessoas, né? Então, entender a partir de quem eu sou, de quem eu posso ser, como me mostrar e como me permitir ali pertencer a um espaço e a um local, sendo que esse pertencimento, ele comece de dentro,
sabe? De um reconhecimento que eu tenho de mim mesma como pessoa, do contexto social que eu pertenço. Então, por isso da importância de tratar a autoestima e a autoconfiança e o bem-estar dentro da abordagem humanista, porque é entender. Nós somos pessoas diferentes, vivenciando contextos diferentes, né? E por mais que a gente esteja vivenciando aí contextos em conjunto, cada um de nós vai ter uma percepção. E se a gente se coloca no contexto de acabar ali compartilhando, sendo um pouquinho de cada, no fim, quem somos nós? Entende? Exato. Exatamente. Existe também uma pegada toda do autoconhecimento. E a gente insiste e evidencia a todo momento que o autoconhecimento, assim como a autoconfiança e a autoestima, elas precisam ser trabalhadas diariamente. Hoje, com as redes sociais, a gente vê pessoas camuflando essa autoestima de modo doentio. A pessoa está destruída, cheia de problemas, mas ali, dentro da rede social, dentro de um canal tecnológico, ela está esbanjando a autoestima. Você acha que isso acaba interferindo até na autoconfiança de quem assiste conteúdos que são gerados com esse propósito de esbanjar a autoestima, de falar sobre bem-estar? Porque a gente sabe que não é possível uma pessoa estar 100% bem o tempo todo. Então, essa camuflagem que a tecnologia, né, proporciona para diversos canais e diversas pessoas. Você acha que isso acaba interferindo no bem-estar emocional de uma pessoa? Com certeza. E hoje é um dos maiores aí desafios que a gente vê que surgem dentro da clínica, de como lidar, né, de como estar tendo realmente uma posição e um olhar crítico diante mesmo aí a esses conteúdos, né? Eu acho que existe aí uma confusão, por assim dizer, de que a ideia de autoestima seja realmente sempre essa coisa elevada, essa coisa sempre positiva, em que está tudo bem, né? Essa positividade tóxica, sendo que, na verdade, uma boa autoestima, ela pode não ter nada a ver com isso. É um reconhecimento, na verdade, de quais lugares, contextos vão fazer sentido para mim ou não, né? Então, infelizmente, hoje a gente vê muitos influenciadores que influenciam uma realidade que ela não existe. Talvez nem eles mesmos estejam vivendo aquilo, mas eles mostram a fim de influenciar a felicidade, né? E uma saúde mental que ela realmente esteja saudável, Monique, é entender que existem desafios, vão existir momentos desafiadores e que a felicidade ela não deve ser algo a ser alcançado, né? Mas aquele entendimento do que se é capaz, daquilo que é possível alcançar. Então a gente vê uma pessoa que todos os finais de semana ela viaja, ou que todos os dias ela acorda super cedo para poder ir, né, malhar e tudo mais. Claro que por trás daquilo existe uma ideia. E que ideia é essa? Ela me pertence? Ela me compreende? Ou eu tenho uma realidade que hoje eu não posso acordar às 5 horas da manhã e ter toda essa rotina linda, maravilhosa e produtiva, porque muitas vezes eu acordei e eu fui dormir tarde, né? Eu saí do trabalho, eu fui para uma academia, eu fui para a faculdade, eu tive outros afazeres, então eu não posso ter uma realidade como essa pessoa me apresenta. Isso nos coloca muitas vezes no lugar de cobrança, né? De, poxa, eu não consigo realizar tudo isso, né? Será que em algum momento eu vou? Exatamente. Essa ilusão que a gente vê através do celular, dessas vidas perfeitas, desse copo que transborda de autoestima, bem-estar e autoconfiança, ele é muito ilusório. A realidade ela é muito mais crua, ela é muito mais nua. É aquele acordar às 6 horas da manhã para você encarar 2 horas
trânsito para chegar no seu trabalho, é você passar aquele estresse diário dentro do trabalho, ou com o supervisor, com o colega de trabalho, ou com excesso de tarefas. Principalmente a mulher que é explorada absurdamente, porque ela tem que exercer muitos papéis, de dona de casa, de mãe, de esposa, e ela acaba não dando conta. O homem também tem esse papel muito significativo, mas como um todo, acaba sim afetando e gerando uma confusão emocional a partir dessa vida ilusória da rede social. Gente, não é possível você querer ter uma vida igual àquela que você segue no Instagram. Às vezes nem ele mesmo tem, é só para gerar conteúdo. Eu tenho visto pessoas adoecidas emocionalmente porque não conseguem, por exemplo, fazer aquela atividade que é viajar, às vezes, para a região serrana daqui do Rio, vamos supor, ou para um litoral, porque fulano foi. Não se comparem. A comparação de vidas, de ideias, é totalmente diferente. E aí entra uma outra questão que eu vi aqui no teu Instagram. Aliás, teu Instagram está belíssimo, você está de parabéns. Quando a gente fala de bem-estar, autoconfiança e autoestima, a gente não pode deixar de falar sobre o empoderamento. Aonde ele entra nesses quesitos? Ou não tem nada a ver, o Isla? Super tem a ver, Monique. Por isso que essa proposta relacionada a uma abordagem humanista na psicologia é reforçar o entendimento de realidades diferentes. Quando eu proponho o meu trabalho como psicóloga voltada ali a cada pessoa, eu entendo que uma mulher vai ter com certeza desafios de autoestima diferentes de um homem, e dentro disso o que a gente chama de interseccionalidades, né? De grupos de diversidade. A gente não vê uma mulher apenas como mulher, mas entendendo se ela se reconhece, né, como uma pessoa preta, uma pessoa branca, qual é a realidade que ela vivencia, e a partir disso ela se permitir se empoderar. Eu entender e assumir quem eu sou e realmente ali o benefício que é ser quem eu sou. Não estar mais alcançando ali uma ideia de beleza, de felicidade, que esteja sendo me colocada a partir da rede social que eu assisto, que eu frequento, que eu estou acompanhando, de uma vida, de uma realidade que ela é tão distante da minha e que muitas vezes com isso me coloca numa situação de tristeza, de infelicidade, e entender que, opa, dentro dessa minha realidade, eu posso sim ser feliz, né? Esse lugar de empoderamento é um lugar de autonomia, da minha própria confiança, daquilo que eu consigo, daquilo que eu posso realizar. E muitas vezes o que é necessário ser feito lá dentro do contexto da terapia é um resgate disso. Muito legal. Eu não tinha parado para pensar por esse lado, essa ligação do empoderamento com a autoconfiança. Que olha, gente, hoje está muito, muito, muito também manipulado nas redes sociais. A pessoa levanta a bandeira do empoderamento, que ela é isso, não sei o quê, e na verdade ela é mais frágil do que um vaso de porcelana chinês, tá? Então, cuidado com isso também, não sejam influenciados por empoderamento que é camuflado. A gente consegue ver isso na forma que a pessoa, ao gerar conteúdo, se expõe através da fala e do comportamento. Agora, a autoconfiança, Isla, né? A gente falando nesse quesito da autoconfiança, da autoestima, isso também está muito ligado a limites. Uma pessoa, para se manter bem emocionalmente, ela precisa impor limites nas coisas, principalmente ao lidar com o outro.
Ou seja, você às vezes é uma pessoa extremamente compreensiva, extremamente receptiva, e isso tem a ver também com um pouco de autoestima, porque você acaba não sabendo dizer um não. E as pessoas ultrapassam o seu limite. Como é que isso é trabalhado dentro da psicologia para que a autoconfiança, o bem-estar emocional e esse limite do não e do sim cause bem-estar à pessoa? Legal, ótimo ponto que você chegou, Monique. É também aí um dos maiores critérios e características relacionadas mesmo à autoestima. O não conseguir impor limites e muitas vezes o mais difícil que é dizer não, né? Independente de qual seja o cenário, o contexto, o não conseguir dizer não. E o quanto que a gente insiste e a gente tá ali, né, se esforçando para às vezes pertencer, para agradar o outro, em troca de quê? Né? Então, esse olhar que ele é proposto dentro da terapia é entender quem é essa outra pessoa, qual a importância que ela tem para mim, qual lugar ela ocupa diante de quem eu sou, tem sido acima de mim e a partir do quê? O que que sustenta essa relação, né? Então, quando é oferecido esse olhar, né, que é um olhar então de empoderar também esse pertencimento em uma relação, é muitas vezes duro, mas é necessário entender por que que essa pessoa ela tá na minha vida, né? Por isso que esses dias mesmo eu propus em um dos reels que eu postei, que eu compartilhei, é sobre realmente essa ideia de permitir que as pessoas elas se relacionem conosco a partir de escolhas e não por benefício, né? Porque sendo por escolha, Monique, você sabe quais são realmente as minhas qualidades, as minhas características e até aquilo que a gente pode chamar de defeito, né? Mas você escolhe se relacionar comigo, sabe por quê? Porque quem eu sou não te fere. Você não ultrapassa os meus limites e nem eu os seus. Entende? Mas se é por benefício, quem que essa pessoa diz que eu sou? Ela me reconhece? Ela me vê de verdade? Ou ela vê o papel que eu tô cumprindo na vida dela? Exatamente. Inclusive, tem um vídeo muito interessante sobre isso, porque tem um casal dentro de um banheiro e ela tá ali falando com ele e ele tá lavando a mão. E tem uma legenda que diz o seguinte: não confunda a sua utilidade, a forma que você é útil para a pessoa e quem você é para a pessoa. Às vezes a pessoa está te usando pela utilidade que você tem a ela e não por você ser quem você é. E aí ele acaba de limpar a mão, né? E não tem toalha para ele enxugar a mão. O que que ele faz? Ele abraça essa pessoa, enxuga a mão na blusa dela, ela não percebe, porque para ela, ele tá abraçando ela porque ele ama, porque ele quer carinho, mas não, ele tá ali enxugando a mão, quando a mão dele tá seca, ele vai, se afasta e vai embora. E ela fica assim, ué, não entendi nada. Então, saber essa diferença das pessoas estarem te usando para conseguir algo é uma linha tênue entre o não que você pode dar e o sim para que você continue sendo explorada e a pessoa passe dos limites. E isso é muito importante. Só que quando uma pessoa não sabe dizer não, o negócio está lá atrás, ó, na infância. Porque a gente traz traumas, a gente traz um monte de coisa no nosso HD emocional que quando na fase adulta eles começam a aflorar. Ô Isla, me diz uma coisa, essa relação do adulto com quem ele um dia foi, lá atrás, criança, como é que essa relação precisa ser trabalhada dentro do consultório? Sensacional. É extremamente necessário, né? Assim como você falou, ao tentar entender de onde se vem,
e é uma pergunta que ela é sempre proposta dentro do consultório, e é uma pergunta que, inclusive, eu proponho onde você aprendeu? Muitas vezes a pessoa ela chega com tantas ideias ali que a definem. Isla, só um minutinho. Oi? Tem um pessoal aí de Angola. Obrigada, um Olha, beijo. que Que legal! legal. Bem-vindos! Então, Continua, por Monique, favor. essas ideias, elas têm uma construção tão mais forte do que a pessoa ela tem de si, e que é muito necessário esse retorno lá. Porque muitas das decisões que elas envolvem a nossa vida, elas foram aprendidas. Então, por isso que eu sempre proponho aí essa dúvida, esse questionamento, essa pergunta. De onde foi que você aprendeu? Até onde a gente volta para poder entender aonde foi que isso surgiu? Nós somos seres sociáveis, né? O ser humano é um ser que está sempre interagindo, aprendendo a partir dessa interação. E a partir disso a gente agrega para nós aquilo que tem a ver com a relação que nós tivemos. E a primeira referência do ser humano são os pais, é a família, né? E muitas vezes é também uma relação que ela vai se sustentando enquanto uma prioridade, enquanto que quem nós somos está ali sofrendo as consequências, sabe? A ideia que a gente possui em sociedade da questão da honra dos pais, né? Que, claro, aí a gente entende que envolve muito também desse aprendizado cultural que a gente vivencia, que é algo que também precisa ser olhado, de que pertencimento é esse que eu estou falando, de quem são essas pessoas que me geraram, que me criaram, que me educaram, e o que eu chamo de desonrá-los, entende? Sendo quem eu sou, que criança foi essa? O que eu tive que ali construir, entender para ser quem eu sou hoje, né? Então, entender também essa estrutura que vem de muito cedo, que vem de como a gente aprendeu a ser visto, é entender que olhar é esse que a gente possui de quem nós somos. Exatamente. Não tem jeito, gente. Na fase adulta, a gente precisa lidar com tudo que a gente acumulou ao longo da vida. E isso está ligado diretamente à infância, porque nós somos frutos do meio. Não tem outra saída. A gente precisa conhecer as nossas raízes, para entender as raízes emocionais, os nossos comportamentos. Então, isso tudo na terapia vai auxiliar e vai ajudar aquela pessoa em determinadas fases. Numa situação de caos, no próprio temperamento. Às vezes a gente bloqueia emocionalmente um trauma, uma situação. Pode ser bullying, pode ser abuso, pode ser uma discussão, pode ser uma rejeição. A gente bloqueia e leva isso com a gente para o resto da vida. Então, se a gente não trabalhar emocionalmente as nossas emoções dentro de um consultório com um profissional, a gente tende a propagar os nossos traumas, inclusive para os nossos filhos, né? Para quem tem filhos aí. E aí entra uma outra questão muito importante, a inteligência emocional. Ô Isla, o que seria a inteligência emocional? Legal. É um tema extremamente importante para diversas esferas da nossa vida, né? Eu tenho visto muito aí que esse tema ele vem sendo trabalhado até mesmo no contexto do trabalho e também aposto do que a gente vivenciou no contexto relacionado à pandemia, porque a gente começou a vivenciar com muitos conflitos e dentre eles dentro de casa, compartilhando o trabalho, a nossa vida pessoal. Então caiu por terra aquela coisa, né? De que o trabalho e a vida pessoal não se misturam, sendo que a gente sabe sim como estão entrelaçados. Aquilo que a gente faz está muito relacionado a quem a gente é ou como a gente se reconhece. E lidar com inteligência emocional
é lidar com aquilo que a gente reconhece que a gente sente. E não tem nada a ver essa ideia da inteligência emocional com não sentir, né? Com ignorar, com evitar o que eu estou sentindo, o que está me gerando. As nossas emoções e os nossos sentimentos, Monique, são os maiores alertas que nos trazem realmente o que é aquilo que a gente está vivendo, né? Se eu tenho vivenciado constantemente situações, emoções de raiva em um ambiente, o que esse ambiente ele também tem a me dizer sobre como eu estou me sentindo e como eu estou me vendo? A inteligência emocional, ela propõe entender e compreender quais são essas emoções. Quais são os impactos que elas possuem diante a como eu me vejo, como eu estou me relacionando, como eu estou reagindo a elas, né? Então, inteligência emocional é sobre compreender, entender, acolher e me permitir soltar, né? Lidar com aquilo que eu estou sentindo, deixar ir e me permitir lidar da melhor forma possível com aquilo que me acontece. Isso é uma coisa muito parecida, por exemplo, com a criança, né? Eu sempre falo dessa ideia da criança, né? Que a gente usa muito disso, assim, até no dia a dia, para representar essa espontaneidade que uma criança tem ao expressar o choro, a como ela se sente, e que nós adultos viemos e falamos, para de chorar. Por que você está chorando? Isso é drama, né? Sim. E nós, psicólogos, estamos aí, né? Desde sempre defendendo mesmo essa ideia de acolher o que é que essa criança ela tem sentido. Porque muitas vezes, Monique, essa inteligência emocional adquirida, ela também acolher essa criança que está em nós. Que ela não foi acolhida quando ela deveria. Aquele choro lá atrás, muito tempo atrás, a gente sabe qual é esse choro. Sim. E que faltou ali compreensão. Entender o que a gente estava sentindo, lidar com aquilo e deixar ir. Porque sim, as emoções elas vêm e elas vão. Tudo depende de como a gente lida. Quanto menos a gente lidar, mais elas vêm e elas permanecem. Exatamente. Essa questão, né, da gente trabalhar a inteligência emocional, que automaticamente vai estar ligado à autoestima, à autoconfiança, esse bem-estar que nos causa estar diante de uma situação caótica e conseguir resolver de modo equilibrado. Pode ser uma perda, pode ser um divórcio, pode ser, enfim, N situações. Só que a inteligência emocional, ela abrange várias áreas da nossa vida, tá? E ela começa na parte de dentro. Então, trabalhá-la de modo significativo, os resultados são maravilhosos. Nem todo mundo entende o que é a inteligência emocional, né? Mas todo mundo fala sobre autoestima, sobre, estou muito bem, nanana, e às vezes não. Às vezes não é isso que acontece. Por exemplo, quando a gente fala de frustrações, ô Isla, como que a frustração, ela ali dá aquela alfinetada, dá aquela perfurada na autoestima e na autoconfiança, fazendo com que a pessoa muitas vezes desabe emocionalmente. Exatamente. As frustrações, Monique, elas dizem muito sobre qual é a base a qual a minha autoestima ela se estrutura. Por frustração, a gente entende aquilo que faz com que o que a gente espera alcançar tenha um obstáculo, né? Tem uma interferência nesse caminho. Então, o que é que eu chamo de frustração? É não conseguir o emprego que eu esperava, não conseguir ali a aprovação que eu queria no curso, na faculdade, em algo que eu esperava. Como é que eu vou estar reagindo a essa frustração? O que ela diz sobre mim? É uma pergunta essencial a ser feita. A frustração, ela diz ali sobre como essa pessoa ela está lidando até aqui com os eventos da sua jornada,
né? Dentro da abordagem humanista, a gente chama de tendência atualizante a essa possibilidade que as pessoas têm de progredir. A gente está sempre buscando, né, aquilo que é o melhor, de uma forma aí muito positiva, indo em busca daquilo que seja legal, que seja positivo, que seja satisfatório. E como a gente falou relacionado às redes sociais, muitas vezes a gente não entende bem ali, não está muito claro por que eu quero isso. Então a frustração vem e ela vem para te lembrar, opa, por que mesmo que você quer isso? Né? Qual que vai ser mesmo a sensação de conseguir, de adquirir, né? Infelizmente, dependendo de qual seja a base que essa autoestima ela esteja, a frustração ela vem, ela para o processo, ela interrompe tudo, porque a pessoa ela não se sente capaz. Ela entende que aquilo é uma resposta para não prosseguir. E aí a gente precisa então trabalhar e entender, né? E agora, o que eu faço com isso? A frustração, ela é algo que pode, muitas vezes, derrubar uma pessoa emocionalmente ou ser o famoso chute na bunda que a gente precisa. Porque Exato. quando, né, muitas vezes a gente se frustra e fala assim, caramba, porque o segredo, gente, não é pegar a frustração seguida da desistência. O segredo é você se frustrar para poder se reerguer, né? E outra, a frustração, ela está muito ligada à expectativa. Quanto mais expectativa a gente cria, maior a frustração a gente tende a ter. Então, esse equilíbrio também é muito importante, da expectativa com a frustração. O tempo todo a gente vai se frustrar. A gente só tem que equilibrar o nível da frustração. Porque se a frustração nos derrubar, é muito difícil a gente se reerguer. E aí vai ter que trabalhar novamente a autoestima, vai ter que trabalhar novamente a autoconfiança. Falei para vocês que era diariamente, né? Eu falo isso porque, assim, Isla, eu não sou psicóloga, mas eu, como você, sou uma pessoa que sente, que vive. Então a gente acaba trocando experiências que a gente vive, às vezes no cotidiano, com esse olhar profissional que você traz. Porque todo mundo se frustra. Todo mundo quer alcançar ali a autoestima de 100%. E é um trabalho árduo, né? A gente tem um negócio que chama de síndrome do impostor ou síndrome da impostora. O que seria isso? Boa pergunta. A síndrome da impostora, nós podemos chamá-la também de um fenômeno. Existem estudos que falam, Monique, que esse fenômeno ele é algo muito mais externo, então por isso desse nome, do que uma síndrome. E síndrome tem a ver com o quê? Com o interno. Isso para as mulheres, o próprio contexto já traz muito, né, dessa percepção da capacidade. Isso muito relacionado principalmente ao contexto do trabalho, que foi quando essa síndrome ela foi descoberta, estudada por psicólogos lá nos Estados Unidos, que perceberam que existe uma correlação muito grande ali do ambiente, do trabalho, das oportunidades e de como a pessoa ela se sente. Então, o que vai acontecer? Existe uma diferença muito grande entre as coisas que eu faço, aquilo que eu espero alcançar e aquilo que eu recebo. E quando essa diferença ela é realmente muito significativa, é um campo super aí fértil para essa síndrome fenômeno da impostora. Ser impostor, né, nesse quesito, é entender que eu não mereço estar nesse lugar. É por não ter ali o reconhecimento que eu gostaria, que eu entendo que eu deveria ter, e esse reconhecimento ele vem de um lugar errado, né? Porque a gente espera que isso venha de um outro lugar que não seja o interno, e isso faz com que então exista dúvidas, questionamentos, incertezas sobre ser ou não esse espaço, esse lugar, o que eu pertenço. Com isso, entender a síndrome da impostora, do impostor, é entender por que eu realizo isso.
Por que que isso é importante para mim? Quais são as minhas recompensas? O que que eu estou me permitindo ao oferecer isso? O que que eu espero alcançar? É a realidade das outras pessoas? É aquilo ali que o cenário ele parece me permitir? É o que que eu estou buscando, né? Então é sobre isso, essa diferença do que eu espero que seja, de como vai ser, e do que inclusive você mencionou enquanto expectativas, e do que o contexto está me oferecendo. E muitas vezes a chave, né, tá a entender que é o contexto, nem sempre o contexto é pra gente. Nem sempre vai ser esse real local de trabalho que vai nos permitir crescer, evoluir, construir. Entende? É uma resposta. Sim. Pois é, e às vezes a pessoa vivencia essa síndrome do impostor e não se dá conta. Ela não tem essa conscientização. Então é muito importante também a gente avaliar os sinais diários, tá, gente? Diariamente a gente dá sinal. E isso fica evidente quando a gente acorda, vai para o trabalho, quando a gente pega para ir para uma academia, quando a gente interage com pessoas de dentro da família ou do ambiente social. Enfim, são vários leques aí. E aí entra uma outra questão. Por quê? Tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, não tem jeito. É energia. Algumas pessoas não acreditam, mas as emoções, elas adoecem. E elas adoecem o corpo de uma maneira que você só vai entender quando está na beira do precipício. Imaginem vocês não conseguindo lidar com determinadas situações. O que essas situações causam em vocês emocionalmente? Raiva, ressentimento, mágoa. Isso tudo, quando a gente guarda, vocês podem sentir, quando a gente quer chorar de raiva, de ódio, o nosso peito queima. Isso aqui tudo entala. É algo que a gente não consegue controlar. No dia seguinte, você acorda com uma dor de garganta, porque você não falou, porque você não jogou para fora, porque você não tirou aquele ressentimento do teu peito. Ô Isla, como é que o nosso corpo reage às diversas emoções que a gente não encara, que a gente não resolve, que a gente não lida? Como que isso pode afetar fisicamente a longo prazo o nosso corpo e a nossa vida? Acontece e é realmente considerável entender que sim, existe uma conexão muito grande da nossa mente com o nosso físico e muitos são sintomas que, apesar de terem ali uma representação muito grande no nosso físico, a gente procura um gastro, procura um endocrinologista, procura ali um outro profissional, né, um cardiologista, entendendo que tem o sintoma e buscando entender de onde vem, e a resposta ela não está ali especificamente naquele órgão, né, naquele sistema, está muitas vezes na nossa mente. Aquilo que a gente não fala, o nosso corpo ele vai reagir àquilo. Aquilo precisa ser lidado de alguma forma. Então, se não é feito ali pela mente, por meio de um trabalho de escuta, de fala, o nosso corpo vai demonstrar isso por meio de outros alertas. E é o que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Quando as causas elas não são ali relacionadas especificamente a uma parte do nosso corpo que tem sentido os sintomas, as dores, mas é uma causa psicológica. O trabalho do psicólogo muitas vezes é o último a ser recorrido, a ser procurado, e acontece porque o profissional inicial procurado, ele encaminha, ele orienta, né? Passe todos os exames necessários, né? Para entender, para correlacionar, para diagnosticar. Não são encontrados ali informações, né? Fatos relacionados. A nossa mente, então, aí, ela está envolvida, ela está encoberta e é necessário entender.
Que tipo de situação, de vivência, de sentimento trouxe tanta resposta, né, para o meu próprio corpo? Exatamente. Não é à toa que muitas pessoas passam por problemas de saúde que são ocasionados, resultados aí de emoções não resolvidas, de conflitos internos que não são resolvidos. O câncer, a fibromialgia, às vezes uma dor de cabeça. É óbvio, gente, tem todo um lado dentro da medicina. O câncer, ele não é só emocional, ele tem aquela parte física. Então, assim, são os dois lados da moeda. Não adianta você achar que, eu sempre pratiquei atividade física e tô com câncer não sei aonde. Isso tem um lado emocional. Eu nunca fumei e tô com câncer no pulmão. Isso tem um lado emocional. Então, assim, tem essa parte física medicinal, mas também tem um lado emocional e espiritual. E equilibrar essas duas coisas, como eu falei, é diariamente. Não importa, as pessoas muitas vezes não acreditam nisso, mas a gente vibra. Tudo ao nosso redor é energia. Agora, eu tenho uma frase aqui muito boa que você colocou na tua página, que é: a gente não é para todo mundo. O que você quis dizer com isso? Legal demais você trazer essa frase, Monique. É entender realmente que lugares nos convém. E o que é que eu quero dizer por me convém? Isso realmente vai me fazer bem? Entender que existe uma importância muito grande em se relacionar com todas as pessoas, a me permitir também ser quem eu sou e me relacionar bem com essas pessoas. Aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito vai ser respeitado por esse lugar em que eu estiver. Entender isso é economizar um tempo muito importante de qualidade nos lugares em que a gente possa estar. Porque muitas vezes, Monique, a gente perde ali um tempo muito grande tentando entender como fazer parte, como estar inserida, como pertencer. Muitas vezes acreditando, inclusive, que o problema esteja em nós, enquanto que existem outros lugares, outras possibilidades que estão muito mais aí relacionadas a quem nós somos. Então, a gente não é para todo mundo mesmo, né? Nem todo assunto a gente vai dominar, nem toda música é interessante, sabe? Nem todo rolê, nem todo evento, nem todo autocuidado é interessante. E entender isso é preservar realmente, nos priorizar, entendendo aquilo que vai fazer sentido pra gente, que vai nos competir realmente enquanto aí, né, possibilidades e interesses, sabe? Então é muito se colocar nesse lugar de prioridade. Exatamente. O famoso amor próprio, gente. Se você não for convidado, não vá. Se você não foi chamado, não pergunte o porquê. Não se insira em algo que você não cabe, que você não se encaixa para tentar ser aceito. E aí entra o autoconhecimento, entra a autoconfiança e o bem-estar. Eu conheço pessoas que lambem o chão das pessoas para que as pessoas aceitem ela. E isso é uma forma, assim, de dizer desesperadamente, por favor, eu estou aqui, olha para mim. Então, isso tem que ser tratado, essa autoconfiança, essa autoestima. E como já falei anteriormente, entra em outros aspectos, principalmente aquele do não saber dizer o não. Tá tudo interligado. Agora, ô Isla, o que uma pessoa precisa saber antes de começar a terapia? Uau! Gostei dessa pergunta, Monique. Dentro, principalmente da perspectiva humanista, é entender esse lugar de responsabilidade. É uma relação muito ali prezada dentro do processo terapêutico, do setting terapêutico, seja ele presencial, online, mas entender também que esse espaço ele é um espaço transformador.
E essa transformação, ela acontece muitas vezes a partir da minha própria responsabilidade. E nem todo, né, problema, defeito, por assim dizer, a gente está muito aí disposta a ter que abrir mão, né? Entendendo o quanto que possa estar nos afetando, nos fazendo mal, muitas vezes é algo que a gente ainda não está disposta. E está tudo bem. Mas é importante entender a responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu estou aceitando na minha vida. Esse olhar que traz o meu próprio comprometimento, a minha própria ação. Um espaço que realmente você quer trabalhar a autoestima, ótimo. Então vamos trabalhar sim aquilo que é possível que você realize, aquilo que está dentro realmente das suas condições, daquilo que você pode fazer e do quanto você está disposta a isso. Exatamente. Muito bem. Agora, Isla, qual é o seu Instagram? Pois é, né? Já estamos aí dentro. Então fiquem à vontade aí para conhecer Isla Santos Psi. Tenho também ali um canal, né, no TikTok, que eu posto vídeo semanal também, dialogando sobre contextos, situações aí da vida, do dia a dia, do cotidiano, falando realmente sobre situações em que a gente, poxa, não sabia que isso estava relacionado à autoestima, mas sim está. Aquilo que a gente tem vivenciado e a gente não imagina o impacto que possa ter realmente aí sobre a nossa jornada, sobre o nosso próprio bem-estar. Então fica aí um convite. Que maravilha! Então, a gente, @Isla com Y e 2 L's, Santos Psi. Como eu estou no Instagram dela, ô Isla, vou pedir para você, quando você fechar aqui a live, vai aparecer convidar colaborador. Você vai clicar aí e vai botar o meu @, MoniqueMM18. Aí vai aparecer para mim, eu vou aceitar. E essa entrevista vai aparecer no seu feed e no meu feed, tá? Ah, legal. Se você não conseguir, depois eu baixo a entrevista e coloco 10 minutos da entrevista lá no meu feed, porque aí é a única coisa que eu consigo botar. O Instagram está sacaneando aí os perfis, né? Sacaneando não, deve estar passando por uma baita atualização, porque a gente não consegue conectar e é comercial, né? Então a gente não está conseguindo conectar. Então eu não estou fazendo no meu canal, estou fazendo no Instagram da nossa psicóloga. Mas a entrevista vai ficar disponível no canal do YouTube, no canal da Anchor, Spotify, Amazon, pelo TikTok, Kawaii e pelo Instagram. Aliás, eu quero deixar um beijo aqui pro pessoal do Kawaii. 47 pessoas participando da live, 51 agora, ó, que legal. Muitíssimo obrigada, tá? Teve gente aqui no Instagram de Angola, foi ótimo, foi um bate-papo incrível, Isla. Só tenho que te agradecer pelo tempo e pela disponibilidade. Volte sempre que você quiser, tá, querida? Com certeza, Monique, foi um prazer aí ter essa tarde com você sobre autoconhecimento, né? Sou suspeita, amo falar a respeito. Espero com certeza a gente tenha aí outras oportunidades, sim. Vai ser um prazer a gente falar sobre outros assuntos também, tá? Maravilha! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. E ó, sigam lá no Monique MM18 para que vocês também possam acompanhar mais entrevistas sobre saúde mental e literatura. Isla, um beijo, querida! Outro. Até mais. Tchauzinho, abraço.